O Otávio mostra ao Antônio o falso relatório e diz que isso tudo foi planejado para acabar com a fábrica dele. O Otávio ainda faz certas exigências, mas o Antônio acredita que eles deveriam descartar essas exigências por enquanto, porque senão as pessoas poderiam ligar ele à morte do Santiago. Só que nesse momento o Davi vem chegando, mas ele volta imediatamente para poder ouvir toda essa conversa. O Otávio, por sua vez, diz que não se importa com nada, podem ligar ele ao que quiser, mas que ele quer que todos fiquem sabendo que ali existe uma quadrilha e que está rodando eles com a intenção de destruir eles, as pessoas de bem, e que eles têm um líder e que esse líder se chama Fernanda Linhares e ordena que ele faça exatamente tudo o que ele mandar. A Isabela, ao perceber que tinha alguma coisa errada ali, pergunta o que aconteceu e se está tudo bem. Ela inventa uma desculpa para a Isabela enquanto cobre o seu pescoço e depois ela diz que não suporta o Roberto. Mas a Isabela diz que ela vai ter que lidar com isso, queira ela ou não. E logo depois a Isabela vai embora e a Júlia fica muito amargurada e diz que a Isabela não imagina tudo que ela tem que suportar. O técnico está falando com o Otávio que graças ao sistema de proteção os danos da empresa não foi tão grave como esperava e diz que a explosão foi causada por dinamite. O Otávio diz que assim que tudo estiver pronto que ele passe para ele todos os relatórios, porque ele vai descobrir sem dúvidas quem fez isso e vai investigar todos os cenários. A Fernanda, por sua vez, logo depois de depor para o Otávio, ela sai e já com os donos do gado, ela vai saindo para ir embora, então ela suspeita que tem alguma coisa de errado em seu caminhão. Então ela decide abrir e ao abrir, ela dá de cara com o César e pergunta rapidamente quem é ele. Ele apenas acena para ela para não falar nada. O Otávio está muito revoltado porque a Fernanda mais uma vez tentou prejudicar a sua empresa. E o Edgar nesse momento chega e pergunta como eles vão fazer para fazer as entregas. O Otávio responde que já que as carnes não foram afetadas, então eles vão poder cumprir normalmente as entregas. O Edgar, que também está muito revoltado, pede perdão por se meter nos assuntos dele, mas que pergunta que pelo amor de Deus porque ele deixou a Fernanda ir embora e tenta argumentar algumas coisas, só que o Otávio não está querendo muita ideia com ninguém, dá-lhe um grito e fala que essa é a segunda vez que essa mulher ataca a empresa dele e chama ele de inútil e que não sabe resolver as coisas e depois manda ele ir embora e sair da vista dele. E depois que ele vai embora, o Carmelo fala que infelizmente esses danos vai custar muito dinheiro e se ele quiser ele vai lá e mata a Fernanda. O Otávio responde que não se preocupe, porque o seguro cobrirá todos os danos financeiros. Agora ele também quer vingança, mas que precisa planejar tudo com muito cuidado. O Carmelo então pergunta se agora ele tem certeza que foi a Fernanda quem provocou isso. O Otávio responde que sabe que foi ela sim e que ela está se mostrando mais perigosa do que ele imaginou e que vai se vingar porque a vingança é um prato que se come frio e tem que ter calma e saber esperar. E que isso também vai ser bom porque assim ele vai usar isso para justificar muitas perdas e com isso vai pagar menos impostos. O Carmelo avisa ao Otávio que isso pode lhe prejudicar e muito ao deixar a Fernanda viva. Só que o Otávio diz que não e quer usar isso para colocar o Rafael contra a Fernanda um pouco mais. E que isso também vai ser bom porque no futuro a Fernanda vai estar ali comendo na mão dele. Mais à frente, a Fernanda para o caminhão e abre ele, e a Joana imediatamente aponta a arma para ele e diz que ele é um espião. A Fernanda, por sua vez, acusa ele de ser o cara que colocou os explosivos na empresa do Otávio. A cena então vai lá para Mari, que está chorando muito, e a Isabela chega do nada para fofocar sobre a Fernanda, mas percebe que ela está chorando muito e pergunta o que está acontecendo. A Mari diz que aconteceu algo e que ela queria falar, mas que ela não pode contar a ninguém, porque senão vão matar ela. A Isabela questiona e pergunta se ela roubou alguma coisa. A Mari diz que não e a Isabela pergunta então por que tanta aflição. A Mari, por sua vez, olha para os lados para verificar se tem alguém. Quando ela percebe que está sozinha, só ela e a Isabela,
ela revela que acha que está grávida. E de início, a Isabela fica zoiuda e sem saber o que falar. A Fernanda ainda está interrogando o César e ela pergunta se ele quer confessar por bem ou prefere confessar na bala e aponta para a arma que segura a Joana. Ele então revela que foi ele sim que fez aquilo na empacotadora, mas não revela os seus motivos. A Fernanda, por sua vez, insiste que ela merece sim uma explicação porque ela ajudou ele a escapar. O César diz que o que ele tem contra essa gente é coisa dele e de mais ninguém. E depois do nada ele vai saindo. E a Fernanda manda ele voltar e se explicar. Porque se alguma câmera pegou ele subindo no caminhão dela, eles todos ali irão se tornar cúmplice dele. E pede mais uma vez explicação sobre o que aconteceu na empacotadora. Ele mais uma vez simplesmente vira as costas para a Fernanda e vai saindo. A Fernanda pega a arma da Joana, corre até ele e manda ele parar, porque senão ela vai disparar contra ele. O César, ainda querendo ter razão, se vira para a Fernanda e diz que se ela quiser disparar contra ele, que ela faça isso logo, e grita várias vezes mandando ela matar ele. O Matheus diz que ela não tem nada que está atirando nele e que é muito melhor entregar esse cara à polícia, porque senão todos eles ali irão levar essa culpa. A Fernanda pede que ele se acalme e depois ela tira a arma do gatilho e diz a César que ela salvou ele e se pelo menos ele pode falar quem é ele. O César fala que ele não é nenhum delinquente e que ele sabia muito bem o que estava fazendo ali. Depois ele explica que ele só queria prejudicar a empresa e não as pessoas, nem muito menos os animais. Depois ele, muito revoltado, ele afirma que essa gente deve a ele e ele vai cobrar, custe o que custar. E ele termina dizendo o seguinte: é como eu disse, é muito melhor para vocês não saber nada de mim. E depois ele vai embora e deixa a Fernanda com a pulga atrás da orelha. A Fernanda está conversando com o César depois de muita discussão e eles então decidem ficar longe um do caminho do outro, senão eles se tornarão inimigos. E o César concorda e quando ele está prestes a sair, é aí onde a Fernanda revela tudo e diz que o Otávio Toscano matou o esposo dela.